Olá, meu nome é Tainara Cândida e eu venho aqui apresentar a minha metodologia de trabalhar com a constelação familiar. Eu sou graduada em terapias integrativas, trabalho há 10 anos nessa área, participei do movimento a nível nacional, representando o estado de Minas em várias conferências nacionais de saúde em Brasília. Estive no primeiro Congresso Internacional da PIX, onde nós conseguimos aumentar para 29 terapias dentro do programa do SUS, que são as PICs, Práticas Integrativas Complementares de Saúde. E hoje eu venho aqui falar para você a minha metodologia de trabalho com a constelação familiar. Não trabalho somente com a constelação familiar dentro de uma sessão. Eu trabalho também com reprogramação mental, PNL, bioenergética e trabalho também sempre pautando os estudos para nós compreendermos como que é a dança ancestral do nosso DNA. Então, eu vou trazer muito para você hoje sobre a epigenética. Então, é muito importante que você assista esse vídeo para que você compreenda a informação, ela expande a nossa neuroplasticidade e torna o conhecimento de uma forma muito mais simplória e a gente consegue integrar de forma mais profunda. Então, vamos lá. A constelação familiar e a ancestralidade em seu biocampo. Por que eu estou falando do biocampo? Porque eu quero que você compreenda que mesmo que você vá fazer online ou que seja presencial, como essas informações chegam, como elas vão estar dentro do campo de uma forma que nós vamos acessar teu inconsciente. Então, para que a gente possa primeiramente compreender as informações que chegam até você, para que a gente possa compreender como esse acesso acontece através da constelação familiar, é muito importante a gente iniciar pela essa informação, esse grande HD de informação, onde estão as informações percorrendo no espaço-tempo. Então, vamos lá, o biocampo. A gente pode definir o biocampo como o campo de informação que influencia o nosso indivíduo em todos os momentos da vida, desde a fecundação do óvulo. Olha que legal. Então, desde que você é ali, foi fecundado, a gente já está interagindo com essas informações. O seu sistema celular já está de uma forma registrado, né, essas informações a um script, onde ele já vai seguindo essas informações que estão acopladas no sistema familiar. Então, este campo de informação é formado pelos campos genéticos, padrões familiares e sociais, epigenéticos, e crença construída através da experiência do indivíduo. Ou seja, tudo que constitui todas as informações que estão contidas a nível de comportamento, emoção, sensação, sentimento dentro de cada ser humano está interagindo, gerando hertz de frequência e informação vibracional para esse grande biocampo. Então, o biocampo, para a gente compreender a nível científico, eu trago aqui para vocês alguns autores muito renomados nessa área, que cita de uma forma muito profunda e fundamentada todo esse conceito do biocampo. Então, os autores como Bruce Lipton, que escreveu a Biologia da Crença, já deixo aqui para você uma indicação para que você possa, de fato, compreender a si mesmo. É um livro de grande expansão, aprendizado, autoconhecimento, desenvolvimento na sua consciência. Agora a gente também tem o Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake é ele que traz para nós essa visão dos campos mórficos. Então a gente está falando do biocampo, agora a gente está entrando de uma forma mais aprofundada numa visão, numa metodologia que o Rupert Sheldrake nos traz. Então os campos mórficos, né? E a gente tem também o Greg Braden, que escreveu a Matriz Divina. Gente, é fantástico esse livro. Por quê? Nós vamos compreender a interação de todos os seres vivos. A matriz divina, ela nos mostra que o tempo todo a gente está interagindo com elas. E a gente tem agora o Dr. Dean Head, que escreveu Mentes Entrelaçadas, que no Brasil está escrito como Mentes Conectadas. O Dr. Dean Head, ele traz para a gente que o inconsciente de um ser humano interage com outro inconsciente. O FBI nos Estados Unidos já utiliza desse mecanismo de acesso para ampliar o seu processo de trabalho dentro das investigações. Então, tudo isso é um amplo estudo, uma aplicação científica de como todo o processo se realiza. Agora a gente vai entrar na constelação familiar.
deixando bem claro que eu não sou um papagaio de técnica. Eu, Tainara Cândido, tenho conhecimento o suficiente para criar metodologias para melhorar todas as técnicas que eu aprendi. Eu honro e agradeço todos aqueles que vieram antes de mim. Agradeço muito o Bert Helling por ter trago a constelação familiar. Mas agora eu vou contar uma história rapidamente para você que não conhece. Antes mesmo de existir o Dr. Bert Helling, a gente tinha o Jacob Moreno, que é do psicograma, e nós também tínhamos o Eric Berne da análise transacional. Então, eram metodologias que trazem muitos fundamentos do que nós vemos hoje na constelação familiar. E nós também tínhamos a psicologia ancestral, a psicologia genealógica. Por que que é muito importante citar isso? Porque sempre tudo que existe traz um outro conhecimento e é tudo melhorado. Então, dessa forma que nós vamos acoplando e estruturando os métodos. Então, o Bert Helling, ele é um grande homem, porém ele tem muitas limitações. Era uma pessoa que trazia muitas crenças. Então, ele é aquele que abriu a porta para a constelação familiar. Mas hoje a gente já tem muitos outros pesquisadores, estudiosos da área que conseguem compreender que o que fixa a constelação familiar é compreender essa grande mudança. Então, muitos conceitos dele já está sendo reavaliado. Então, a constelação familiar, gente, ela foi criada por Bert Helling. Só que ela foi co-criada pegando essas referências que eu trouxe para você. Mas o que é a constelação familiar e como que ela pode ajudar a sua vida? Porque eu estou te trazendo aqui uma forma que talvez nem seja muito relevante, mas é bom você compreender que é uma terapia séria, é uma terapia que traz muitos conceitos e evidências científicas para que possa, de fato, compreender como ela contribui com a sua vida. Então, a constelação familiar, ela atua amplamente em todos estes campos, pois eles são aplicados terapeuticamente e é o paciente que define os seus significados. Através dessa leitura de campo, que expressa através da linguagem corporal, de sentimentos, visualização, verbalização de memórias. Coisa que eu quero deixar muito claro, a nossa neuroplasticidade cerebral, o nosso inconsciente, é um programa. Eu, com todas as técnicas que eu tenho, formação em hipnose, terapia regressiva, leitura de registros acásticos, todo esse processo amplo de conhecimento da psique humana, quando eu vou começar uma constelação familiar, eu gosto de catalogar todos os processos que o corpo traz, como sintonização dessas informações que estão dentro do seu inconsciente. Então, eu gosto muito da verbalização, da expressão corporal, do que a visualização mental que o hipocampo traz como informação, através do que sua mente está acessando. Então, tudo isso é informação que a gente vai decodificar. Então, o nosso inconsciente são códigos, onde a gente, através da constelação familiar, a gente consegue decodificar. Então, a constelação familiar é um processo terapêutico. Ela usa leis universais, que sintonizam o paciente com a sincronicidade do campo e o que pode ser curado. E como que a gente pode compreender o que pode ser curado, gente? Eu vou entrar nessa lei aqui agora, e eu quero que você que vai assistir esse vídeo preste bastante atenção nessa lei e como ela interfere na sua vida, como ela traz grande influência, como parte dos seus bloqueios que são totalmente conectados com essas informações que estão codificadas no seu DNA. A lei da hierarquia, ela mostra que aqueles que vieram antes de nós já traz um script de história. Nós não nascemos como uma folha em branco. Nós nascemos com vários registros de histórias que muitas das vezes, quando a gente fala assim, ó, nossa, mas eu estudei, fiz mestrado, né, fiz uma faculdade, eu não consigo ter sucesso profissional, parece que sempre tem algo que me trava. Às vezes você está dentro de uma relação, você não consegue compreender o porquê que acontece que essa relação ela vive em desarmonia. E aí você sempre fala assim, na minha família várias pessoas não são felizes. O meu pai aconteceu tal história, minha mãe vem de tal e tal história. E você vai percebendo que você está repetindo a história dos seus ancestrais. Então, a lei da hierarquia é quem veio antes de nós sempre vai ter soberania sobre quem veio depois. Ou seja, todos que vieram antes de nós têm soberania sobre nós, têm soberania sobre você. Então, aqui a gente tem, né,
desenho da árvore genealógica, você já conhece. Então, aqui nós temos os seus pais, aqui na pontinha vai estar você, depois seus avós maternos, avós paternos, bisavós, e a gente vai, dentro dessa, né, grande árvore genealógica, compreendendo essa forma ancestral de influência. Todos os nossos antepassados dançando dentro do nosso DNA. As histórias que eles vivenciaram estão aqui ainda. Então, por que que é muito importante essa lei? Às vezes nós queremos ocupar um lugar que não é nosso, ou muitas das vezes nós queremos mandar os nossos pais, querer direcionar os nossos pais, achar que dentro da vida nós temos um lugar de soberania sobre eles. E o que que a gente faz? A gente fere essa lei. Você ferindo essa lei, você vai ter grande impacto na sua vida. Por que que eu tô te falando tudo isso? Para que o momento que você chegar para nós realizarmos a constelação familiar, você já chega com bastante conhecimento, você vai chegar preparado, preparada, você vai chegar totalmente aberto, consciente do processo que você está passando e o quão séria e profunda é a constelação familiar. Então, quem entrou antes no sistema tem sempre precedência sobre quem entrou depois. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico em uma família, uma pessoa violou a hierarquia do tempo. Por que que é muito importante falar sobre isso? Dentro dessa dinâmica da hierarquia, cada um precisa ocupar o seu lugar e seus pais sempre vão ter soberania sobre você. A segunda lei é a lei do pertencimento. Pertencimento é uma necessidade biológica, é uma necessidade de todos os seres vivos. Todos nós queremos pertencer. Acredito que você, dentro da sua dinâmica de vida, jamais você quer chegar dentro de um grupo e você não quer deixar de pertencer a esse grupo. Se nós observamos todos os mamíferos, quando esses animais estão em grupos, se algum fica para trás, ele logo se sente perdido. A gente observa esse próprio comportamento dos mamíferos, dos animais, e assim também somos nós. Nós não queremos ser excluídos de nenhum grupo, muito menos o nosso sistema familiar. Acontece que essa lei do pertencimento, ela é tão profunda, mas tão profunda, que através dela nós repetimos as histórias. Porque se pertencer a uma necessidade básica, eu sempre quero fazer como os meus ancestrais fizeram, como os membros do meu sistema familiar fez. Então, todas as vezes que nós trazemos a frase, parece que existe algo mais forte do que eu e eu não consigo mudar. O que que essa frase está falando? Sobre a dinâmica do teu inconsciente, que você está trazendo dos seus ancestrais. Então, além do pertencimento, ela é um vínculo, um desejo mais profundo. A necessidade de pertencer vai até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar a nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. Vamos lá. Se eu venho de um sistema familiar que anteriormente tiveram muitos problemas com o dinheiro, o meu avô, ou meu pai, ou um bisavô chegou a entrar no processo de falência, o que que isso vai registrar no meu DNA? Vai registrar a informação de falência, de bloqueio financeiro. Então, muitas das vezes, você está repetindo o seu problema financeiro de acordo com o membro do sistema. E aqui eu vou dar um exemplo bem básico para você já compreender. A lei do pertencimento é o que faz a maioria dos jogadores de futebol, de repente, atrair algum processo patológico, alguma doença, alguma fratura em teu corpo, em teu físico, que trava a tua carreira, ou até mesmo voltar ao estado de origem, lá de onde eles vieram. Por que que é muito importante pautar isso? Existe um estudo que foi feito que a maioria das pessoas que ganham na loteria, elas retornam rapidamente, um terço dos ganhadores de loteria no mundo, eles retornam ao seu estado de pobreza inicial. Por que que acontece isso? Porque se eu venho de um sistema familiar que existe grandes bloqueios, que existem várias crenças negativas, nocivas sobre o dinheiro, quando eu começo a ter dinheiro, quando eu começo a fazer o meu próprio dinheiro, por que que eu estou utilizando a palavra fazer? Porque adultos fazem dinheiro.
crianças e mendigos que ganham dinheiro. Então é muito importante você sempre falar fazer dinheiro. Por que que é muito importante isso? Porque você está já criando para a sua psique, a nível cognitivo, o quão você traz a autonomia de construção do teu patrimônio financeiro. Então, nós somos autônomos e nós podemos, de fato, criar, construir tudo aquilo que a gente deseja, almeja. A lei do pertencimento faz você repetir os problemas que a sua mãe teve com o masculino. A lei do pertencimento faz você repetir as doenças. Observa um padrão do sistema familiar. Às vezes, em um único sistema, várias pessoas têm depressão, várias pessoas têm ansiedade, várias pessoas tiveram grandes problemas psicológicos. E aí você começa a repetir essas informações. Por quê? Porque você quer pertencer ao sistema familiar, você não quer se sentir excluído ou excluída. Agora vamos para a terceira lei da constelação familiar, que é a lei do equilíbrio. Por que que essa lei é muito importante? Porque se você entra em relações no qual você sempre está saindo ferido ou ferida, é porque você está ferindo essa lei. Essa lei, ela cabe em todas as trocas de relações interpessoais. E para que a relação intrapessoal seja de fato alinhada com o teu eu, você se sinta leve em se relacionar, você tem que estar cumprindo essa lei, agindo conforme essa lei. Então, mesmo que você não acredite nessas leis, elas estão aqui influenciando a sua vida. E por que que é importante falar isso? Porque, assim como a lei da gratuidade, nós estamos o tempo todo sendo influenciados por ela. Então, a lei do equilíbrio é o que dá e o que recebe conhece a paz. Se o dar ou receber estiver em equilíbrio. Nós sentimos credores quando damos algo a alguém e devedores quando recebemos. O equilíbrio entre dar e receber é fundamental para a harmonia das relações. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu tenho aqui, vou pegar aqui, deixa eu ver. Eu tenho aqui, esse é o João, tá? Vamos pegar, tirar o exemplo do João. Esse é o João e esse aqui é o José. Então, João e José, eles começam a ter uma relação de amizade. Aí o João, ele fala assim: Ô José, vamos lá comer uma pizza? Aí o João fala assim: Mas deixa que eu pago. Aí o José fala assim: Ah, obrigada, né? Bom, pagou a pizza. Esse aqui já subiu dentro da relação, um pouquinho acima. Aí, de repente, novamente, no próximo final de semana, eles se encontram: Ó, vamos ali beber um suco, né? Aí o João fala assim: Ô José, mas pode deixar que eu pago para ti. Bom, subiu mais um ponto. E o que que vai acontecendo? O que que a gente vê aqui? Um desequilíbrio, né? Por quê? O João tá dando mais para o José e o José tá recebendo menos. E por que que isso vai interferir na relação? Vamos colocar, eu tô dando um exemplo de amizade. Mas se fosse um casal, o que que isso ia acontecer? Se não fosse o João e o José. Inconscientemente, o José começa a olhar para o João e falar assim: Nossa, ele está fazendo tanto por mim, eu me sinto devedor. Eu me sinto devedor. E aí ele começa a atrair conflitos. Eles começam a ter desentendimento. Aí acaba que aquela relação dói. O João se sente extremamente dolorido. Mas quem que se colocou nesse lugar? O João, por quê? Ele começou a dar além de receber. Isso vai gerar conflito. Isso vai gerar processo que, de fato, vai afetar a harmonia e a troca das relações. Então, isso é a lei do dar e receber. Agora eu vou trazer um outro exemplo para a gente olhar para as nossas relações afetivas, pessoais, seja você homossexual ou não, mas por que que é muito importante a gente traçar a troca entre casal? Esse daqui é o Elder. Esse é o Elder e essa daqui é a Joana. O Elder e a Joana se casam, lindos, maravilhosos, estão numa relação, começando a vida. Só que a Joana, ela começa a fazer muito pro Elder. E ela começa a tratar ele como filho, ela quer cuidar da roupinha dele, ela se preocupa com o lanche dele, aí ela trabalha o dia inteiro, chega em casa, faz tudo, aí ela tem mais responsabilidade financeira dentro do casal. Inconscientemente,
O Elder tá lá no trabalho dele, a Joana sente de levar um lanchinho, aí de repente a Joana sente de fazer a sobremesa que ele gosta, sempre pegar e preparar para ele. E ela cuida da roupa, ela cuida do coisa, ela se preocupa com o prazer sexual. O que que ela tá fazendo? A Joana tá entrando em desequilíbrio da relação, porque esse daqui começa a ter a sensação de dívida. Quando você tem uma sensação de dívida dentro das relações, você não quer ver a cara da pessoa. Com certeza você em algum momento já teve a sensação de dever alguém. Então, inconscientemente, ele começa a se afastar da Joana. E a Joana começa a se sentir muito pesada. Ela começa a se sentir totalmente lesada. Ela começa a se sentir triste. Então, por que eu estou falando dessa troca entre dar e receber? Porque é sempre importante a gente manter em equilíbrio. A natureza ela é recíproca. E a lei do equilíbrio nos mostra que eu preciso dar e receber em equilíbrio. Então, se você estiver se doando e está doendo, é porque você está em desequilíbrio com a lei do equilíbrio entre dar e receber, com essa lei sistêmica que vem para ajudar a ter consciência na sua vida. E por que que eu estou traçando todas essas leis? Para que você, no seu dia a dia, comece a caminhar e comece a agir dentro das suas relações com mais consciência. Então, essa dinâmica sistêmica, né? Ela sempre pode acontecer de uma forma que nós vamos trabalhar determinados temas, determinados exercícios. Então, vamos entender agora essas crenças transgeracionais e por que que elas estão no seu DNA. Então, as crenças transgeracionais é representada por tudo aquilo que o indivíduo ouve de seus pais, observa em seu sistema familiar. A maneira dos seus antepassados se relacionarem com o dinheiro estão diretamente implantados em seu DNA, funcionando como programas inconscientes influenciando sua vida. Então, eu trouxe aqui essa imagem, eu quero que você observe bem, que é o que? É uma continência, né? É o que? Eu repito tudo que você faz, eu quero seguir todas as informações. Por que que isso daqui é tão sério? Porque se você não criar uma nova dinâmica para o seu sistema, não libertar dessas informações que estão no seu DNA, você não vai conseguir reprogramar a sua vida, tá? E crenças modificam a nossa biologia. Então vamos olhar aqui, ó. As pessoas precisam perceber que seus pensamentos são mais primários do que seus genes, porque é o ambiente que é influenciado por nossos pensamentos e controla os genes. Querido e amado Bruce Lipton, biólogo especialista em epigenética, autor de um dos livros, A Biologia da Crença, que já falei lá no início. O que que isso daqui está falando para a gente? Aqui é a comprovação dentro da área da biologia, principalmente dentro dessa área que é a epigenética, que quando você muda os seus pensamentos, quando você consegue modificar os seus paradigmas, a sua visão em determinada área da sua vida, você vai conseguir modificar até seus genes. E a constelação familiar, ela é o quê? Ela é um sistema que traz a oportunidade de você reprogramar a sua genética. Então, aqui eu trago essa visão, você não vai encontrar consteladores familiares que tragam um amplo conhecimento e referências como eu estou trazendo aqui para você. Por que que eu estou trazendo tudo isso aqui para você? Porque é muito importante entender a nossa biologia, é muito importante entender o nosso funcionamento. Porque quando a gente compreenda como nós funcionamos, nós podemos modificar o funcionamento. Então, em que nós acreditávamos, né? Até aqui. A gente acreditava que a gente nascia como uma página em branco. Só que, na verdade, nós somos uma somatória de todas essas condicionantes, em especial da nossa ancestralidade, da qual repetimos um padrão nocivo e que é necessário ressignificar para que você não repita a história. Aqui do lado, você está vendo, eu deixei para ti um óvulo desde a fecundação, né, no sistema embrionário. Então, aqui a gente está vendo o quê? O óvulo espermatozoide, quando eles se fecundam, quando vem essa junção do masculino e feminino, e você começa a trazer esse script do seu sistema paterno e do seu sistema materno, você começa, a primeira célula de informação é a célula zigoto. E ali já vai sendo feito um download, né? Só que esse download, ele não é inato. Ele não vai falar assim, nossa, deixa eu só passar, né? O que é bom para esse ser humano que vai, né, chegar, vai nascer nesse sistema familiar. Não.
ele vem com aquilo que tiver de uma forma mais intensificada no sistema de informação. Aquilo que tiver mais latente dentro daquele DNA. Então, é importante você ressignificar e você reprogramar isso, porque você está melhorando não somente a si, mas você dentro do espaço-tempo da informação do DNA, porque o DNA ele é quântico. Então, a gente está trazendo o passado, nós aqui no presente a gente pode modificar o futuro. E a constelação familiar, ela é isso. Aqui eu vou trazer para você uma referência que eu gosto muito, tá? Que é da Rachel E. Ruda. Então, ela é da psicologia genealógica, é muito interessante também. Você vai ver pouquíssimos consteladores pautando sobre isso. Por que que é importante essa visão? Estudos recentes, não tão recente, né, que é de 2005, mas é importante porque é uma pesquisa muito fundamentada, que conseguiu catalogar muitos, mas muitos casos e compreender essa repetição de padrão. Então, ela, no Hospital Mount Sinai, em Nova York, com descendentes de sobreviventes do Holocausto, parece confirmar o que já sabia há décadas, que este grupo sofria com mais frequência de sintomas de estresse, pós-traumático, somatização e outras doenças mentais, mas o que os estudos pilotos de Rachel e Ruda mostraram, trouxeram de novo foi a compreensão do que o trauma pode alterar os marcadores epigenéticos, não só dos sobreviventes, mas também dos descendentes até a terceira geração. Então, a gente está falando aqui que diretamente o que a gente viu sobre o que aconteceu, vamos colocar aí 80 anos atrás, ainda está aqui registrado no DNA, interferindo na sua vida. E a gente está falando de questões muito profundas. Mas a epigenética, ela fala que a gente já tem muito mais do que três gerações, tá? De lá para cá, eu já vou mostrar aqui, já tiveram outros estudos. Então, vamos lá. Bom, agora aqui, ó, eu quero que você preste bastante atenção nessa frase. Quero que você observe bem essa imagem. As raízes não são objetos físicos que se agarram à terra como das árvores. Nós levamos essas raízes lá dentro. São os tentáculos que se estendem ao longo das nossas terminações nervosas e que nos mantêm inteiros. Elas vão com você para onde você for, independente de onde você vive. Então, por que que é importante isso daqui, né? Esse livro, ele é muito interessante, pesquisem sobre ela, tá? A Anne, ela traz uma visão muito profunda, ela é da psicologia transgeracional, psicologia genealógica. Eu quero que você entenda que essas informações, elas estão dentro de você. Onde quer que você vá, você está levando dentro de você essas raízes ancestrais e que elas interferem em sua vida. Então, esse daqui é o campo morfogenético, é uma leve ilustração para você compreender como as interconexões acontecem, tá? Então, você está conectado com o teu sistema familiar diretamente conectado com eles, inconscientemente você está conectado, e com toda a humanidade a gente está conectado. Porém, esses níveis de conexão, eles vão modificando. Então, é dessa forma que a gente vai sintonizar dentro da temática que você vai trazer. Dentro dessa constelação familiar que você vai escolher para a tua vida, eu quero que você entenda quantos ancestrais você está conectado. Então, você tem seus pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 tetavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 oitavós, 1024 eneavós e 2048 decavós. São 11 mil gerações, aliás, são 11 gerações anterior a você e foram necessários 4.094 ancestrais para que você tivesse aqui hoje ocupando a tua história. De que forma que você tem escrito a tua história? Será que de fato você está escrevendo a sua história? Ou será que você está só repetindo a história dos seus ancestrais? O que que na tua vida você quer mudar? O que que na sua vida você sente de fato que é preciso
modificar, se curar, se libertar. A constelação familiar, ela está aqui para isso. Eu estou aqui a serviço da tua vida através dessa técnica maravilhosa, muito profunda. Amo muito a constelação familiar, porque de fato ela modificou minha vida. Então é dessa forma que a gente vai conseguindo trazer conceitos que modificam, reprogramam, curam o nosso inconsciente para que você manifeste a sua própria história e ocupe o seu lugar, que muitas vezes você está num lugar que não é seu no seu sistema familiar. Então, muito grato, né, por você ter sentido escolhido, estar se abrindo para a constelação familiar. Eu tenho certeza que a tua vida ela vai ser modificada, porque você vai reconhecer o que é necessário mudar. Como eu trabalho, se for online, a gente vai constelar com bonecos, tá? Eu trabalho de uma forma velada. E se for presencialmente, eu e um parceiro, Daniel Silveira, nós co-criamos o método mapeamento sistêmico, onde a gente trabalha com análise corporal, a gente trabalha com bioenergética, nós trabalhamos o acesso muito profundo dentro das questões psicológicas, psicoenergéticas. Então, nós vamos profundamente através do tema que você traz. Tainara, mas como que eu escolho o meu tema? Sempre a gente escolhe um tema, a gente pode constelar qualquer coisa. Você pode constelar questão de herança, problemas de relacionamento, financeiro, sucesso, propósito de vida, algum tipo de patologia, porque nós podemos constelar até determinados órgãos. E você pode constelar aquilo que você sentir. Sempre eu faço uma anamnese anteriormente, brevemente, porque senão a gente vai entrar na psicoterapia. O interesse é a gente adentrar e acessar o que está no seu inconsciente, o que está guardado no mais profundo de você, bloqueando a tua vida. Então, através disso, a gente vai estruturar a tua constelação familiar, tá? E qual que é a diferencial do meu trabalho que ninguém faz no planeta inteiro? Tainara, como assim? Ninguém faz no planeta inteiro. Porque meu amplo conhecimento e experiência, sempre eu estou personalizando, criando de forma exclusiva uma metodologia que vai aprofundar na tua vida, que vai contribuir com o teu processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de saúde mental e fisiológica também, porque tudo que a gente faz, a gente modifica toda a nossa biologia. E é você que torna o teu eu melhor. É você que, de fato, traz a transformação daquilo que você deseja. Então, eu criei o Mindset Sistêmico. O que é o Mindset Sistêmico? Através do amplo conhecimento que eu tenho, eu trouxe a PNL, eu trouxe o Mindset do Mindfulness, eu fiz 1 ano e meio de instrução de meditação pela Unifasul, só estudando as modificações neurobiológicas, endócrina, metabólica, emocional, que a meditação faz. E não somente isso, vários outros conhecimentos, como a metafísica da saúde, no qual eu e o meu parceiro, nós co-criamos o método CQM. Isso traz uma ampla visão para compreender como nós acessamos de forma mais profunda todo o nosso corpo. Tudo aquilo que está dentro de nós, influenciando a nossa vida, trabalhando o nosso eu. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que eu criei e como que o Mindset Sistêmico ele funciona. Por que é muito importante você ver todo esse processo? Porque através disso você vai compreender que ninguém de fato faz o que eu faço. Então, aqui, ó, eu vou mostrar para você rapidamente. Eu crio um PDF de acordo com a temática de cada constelação familiar. E o que ela tem de vantagem, né? Então, aqui eu vou passar rapidamente para não ver o nome da pessoa. Deixa eu só modificar aqui, ó. Essa vai dar um. Deixa eu ver se vai dar para. Ó, aqui, ó, eu vou explicar tudo. Aí a gente vai ter várias frases para compreender. Aí depois eu venho e explico como que a gente melhora o acesso, né? Como que a gente vai melhorar o acesso da prática, quais são os tipos de música que você vai ouvir. Aí depois aqui eu explico tudo que está colocado dentro desse mindset sistêmico. A gente tem Grabovoi, a gente tem PNL, a gente tem reprogramação mental, a gente tem liberação emocional, a gente tem
nós temos dentro desse Mindset System alinhamento dos chakras. Por quê? Eu faço uma frase sistêmica para cada chakra. Por quê, Tainara? Porque chakras são glândulas. Então, não é uma visão mística, viu? Dentro da minha graduação, nós compreendemos os vórtices energéticos, que são chakras, em conjunção no nosso corpo energético, interagindo com o nosso sistema físico. Então, por que que eu faço isso? Porque a gente está ativando, a gente está falando com grandes pontos de glândulas no nosso corpo, que são necessários para o nosso alinhamento. Então, aqui a gente vai ter frase para a mãe, frase para o pai, frase para os ancestrais. Então, depois a gente vai ter para o dinheiro, para a criança interior. Eu trago também alguns exercícios de numerologia, porque números são códigos vibracionais, melhoram a eficácia dinâmica do seu desenvolvimento. Depois aqui a gente tem o Grabovoi, e eu explico por que é importante, de onde que o Grabovoi vem. Aqui tem as sequências numéricas de acordo com a constelação familiar. E depois tem o final, que são várias frases. Então, esse aqui, por exemplo, tem 21 páginas. Então, alguns têm 15, 21, outros pode ter 24. Então, depende da temática que você escolher para a tua vida. E além de tudo isso que eu proporciono para a tua vida, além da constelação familiar, pautada com todos esses direcionamentos, você também tem um floral personalizado para você. Então, eu trabalho com terapia floral. E os florais, eles são medicamentos, tratamentos de uma forma natural, que vão ajudar você na parte psicoemocional, psicoenergética, trabalhando mais o seu psicocomportamento no seu dia a dia. Então, escolher fazer uma constelação familiar comigo não é somente uma constelação familiar, é um tratamento intensivo, é uma prática de revolução pessoal. Então, eu espero e desejo que você sinta no seu coração e imagina como seria ter os benefícios de tudo isso, como seria caminhar de uma forma mais leve. Se imagina. E quando você imaginar e sentir, eu tô aqui a serviço e vai ser um grande prazer servir a tua vida, estar a serviço da sua transformação e da sua cura. Muito grata. Aqui estão, né, meu Instagram, meu contato. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada.